Olá, esse é o Fala Onco, um podcast que fala de oncologia para todos. Eu, Gilberto Almeida, médico urologista, junto com a Regina Pedrini, médica mastologista, e a Graziele Felipe, médica oncologista, estaremos aqui reunidos em vários episódios falando sobre temas relacionados ao câncer, para pacientes, familiares e para todos os interessados nesse assunto. Em cada episódio, convidaremos amigos e colegas com experiência nas áreas importantes relacionadas ao câncer, num bate-papo muito produtivo e de forma simples e inovadora. Olá, eu sou o Gilberto Almeida, urologista, e hoje a gente está aqui em mais um episódio do Fala Onco, um podcast que tenta desmistificar as patologias oncológicas para a nossa população. E nesse episódio eu tô com a minha colega, a doutora Grazi, oncologista. Oi, Giba. Tudo bem? E a gente traz duas figuras ímpares aqui para o nosso episódio, que são dois pacientes muito queridos, dois pacientes que passaram pela doença do câncer de próstata e estão aqui hoje muito para passar tudo que eles tiveram de experiência, desde o diagnóstico até o tratamento, o pós-tratamento, né? Então a gente tem o Rubens, o famoso Rubão, o Antônio Marcos também, que faz um trabalho voluntariado bastante importante. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é muito simples, né? O que gerou para vocês o diagnóstico de um câncer de próstata, né? Como é que vocês reagiram a esse diagnóstico? Olha, é complicado, né? Porque nós não estamos preparados para nada em termos de doença, sabe? Há muita desinformação que a gente tem, etc. Então, para mim foi um baque violento. Mas eu já vinha com uma experiência da minha esposa que teve câncer de mama e eu aprendi muito com ela. Isso aí me favoreceu bastante. E para ti, Rubens, como é que foi isso? Como é que foi o teu primeiro contato ali conversando com o urologista e depois indo para uma biópsia e depois chegando num diagnóstico? Na verdade, eu comecei a fazer toque retal com 50. Hoje eu estou com 78. E fazendo, até que o doutor Sebastião disse, olha, tem alguma coisa estranha aqui. Ela, além de aumentada, me parece que ao toque parece que existe uma verruguinha, alguma coisa assim. Vamos aprofundar esse exame mais a fundo, vamos verificar isso. Mas eu aconselharia você a procurar um médico, porque eu no caso eu não atuo em cirurgia, para você poder ver isso mais de perto. Falando com meu filho me leva no médico, e mandou fazer todos os exames e tal, e o médico olhava para mim, assim, com ares assim, meio estranho. Eu também não... A gente com 78 percebe certas coisas, mas não disse nada. Posteriormente ele convoca meu filho e diz assim, olha, infelizmente, isso foi há 10 anos atrás, tá? Infelizmente o seu pai, olha, faça o que ele te pedir, entendeu? Não contraria ele. Não contraria ele. O teu pai tem aí, pelos exames que eu estou vendo aqui na minha frente, 6 meses, tá? 6 meses a 8 meses. Meu filho chega em casa, começa a chorar. A minha mulher também. E eu olhei para os dois e falei, o que houve? Um olha para o outro e diz, fala ou não fala? Eu falei, claro que fala. Você sabe o que eu penso a respeito? Não tem que esconder nada. Não, pai, a gente foi no médico e ele disse que você tem aí uns 6 a 8 meses e tal. Mas o meu filho também é um cara muito otimista, disse, vamos fazer uma coisa? Vamos procurar um outro médico? 2 opiniões ou 3 é melhor que uma, não é? Falei, bom, se um já está quase me matando, quem sabe o segundo melhora um pouco o meu astral, né? E aí a gente sobe a escadaria, olha para a direita, olha para a esquerda. Quando ele olha para a esquerda, tem uma placa escrita Dr. Gilberto. Ele falou, olha, vamos arriscar. Direita ou esquerda, ele olha para a esquerda, tem um joguinho de pimbolim. Vamos para o Dr. Gilberto. Quando eu vou fazer a consulta com ele e o meu filho, a gente contou essa historinha, ele disse, peraí, mas não se pode falar esse tipo de coisa. Não, peraí, a coisa não funciona assim. Vamos olhar teu exame de novo. Não é nada disso.
Vamos ver isso mais lá. Não, que 6 meses? Quem foi que te falou? Eu disse, falou, fulano, pouco importa. Não, vamos lá. Olha, se eu fosse você, eu faria cirurgia. Dos exames que eu estou vendo aqui. Eu tenho opção? Eu disse, tem. Você tem 3 opções. A primeira, você não faz nada. De 2 em 2 meses você vem aqui e a gente vai olhando ele para ver se ele aumenta, se ele cresce. A progressão dele. A segunda, vamos para rádio ou químio. Digamos que eu faça rádio ou químio, resolve. Que bom para você, que bom para mim, disse o Gilberto. Mas, se por acaso ele voltar, aí eu não posso fazer mais nada. Porque depois da aplicação de rádio e químio, as carnes ficam, sabe, quase, digamos, deterioradas. Não dá mais para cortar, fica complicado. E a terceira? Eu falei, a terceira é a cirurgia radical. Eu bati na mesa, que não pode bater na mesa não, mas lá eu bati. Bati na mesa e falei, é essa. E ainda brinquei com ele, porque eu não sabia que ele era tão brincalhão assim. Eu disse para ele, onde é que eu deito? Ele falou, que você deita? Você está no consultório, pô. Vamos marcar? Vamos. Marquei cirurgia. Não deu 15 dias, marcamos cirurgia. Fiz a cirurgia. Isso faz 10 anos. Prova está que os 6 meses não valeu, né? Eu estou aqui com 10 anos. E a minha historinha, basicamente, é essa. E o senhor está fazendo algum tipo de tratamento hoje? Para o câncer, né? Tratamento para o câncer, não. Não precisou, fez a cirurgia? Não, nada. Fiz a cirurgia, foi a cirurgia chamada cirurgia radical. E eu também queria dar um outro depoimento aqui. Os médicos de hoje, porque eu tenho, como eu disse, quase 80, os médicos de hoje, eles têm, não sei se todos, pelo menos o Gilberto é assim, eles têm um modo diferenciado de tratar a coisa. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha acabado de sofrer a cirurgia, tinha acordado, estava ainda assim, naquele ambiente, né, hospitalar e tal. Que é um ambiente que assusta todo mundo. Assusta todo mundo. Todo mundo. A gente está fragilizado ali. Assusta. Né? Mas o Gilberto cria um clima, sabe? Ele cria um clima assim sensacional. Ele entra depois de umas 2 horas, ele entra e tal, a musiquinha bem baixinha e tal. Minha mulher tinha baixado a luz. Ele abre a porta e fala, eu estou estragando alguma coisa aqui? Parecia um ambiente de namoro. Tava tocando Paul McCartney, alguma coisa assim. Aí ele sai. Passa mais um tempo, 2, 3 horas. A minha mulher disse, como é que você está? Eu falei, não, estou bem mesmo, estou me sentindo bem. Vem o Gilberto de novo. Como é que você está, cara? Eu falei, estou bem. Vamos tomar banho? Não, primeiro vamos andar. Eu falei, andar? Claro. Por que você não pode andar? Você operou as pernas? Você tirou a próstata só. Vamos caminhar. Se caminhar, claro. Segura aí segura o tubo do soro aí e vamos embora. Abriu a porta do quarto, aquele corredorzão, né? Eu comecei a andar. Quando eu passo no meio daquele balcão que fica as 2 enfermeiras, uma olhou para a outra e falou, isso é coisa do Gilberto, né? Fui até o fim do corredor, voltei, ele falou, e aí, não tá bom? Então, agora pode deitar devagarzinho. Passa mais algumas horas, entra de novo. Agora vamos para o banho. Banho? Vamos para o banho. Você não está doente. Você foi operado. Nada impede de você tomar banho. E fecha a porta. Minha mulher disse, pois como é que você vai tomar banho com esse tubo aqui, coisa aí, ali? Deu na cabeça dela ligar para a enfermeira e pedir um banquinho. Aquele banquinho que tem um buraco no meio e tal. Que a pessoa senta, ela ia me dar banho. Quando o Gilberto descobriu isso, não sei lá por que a enfermeira foi falar com ele, ele volta de novo e falou, que história é essa de banquinho? Não tem banquinho nenhum. Vai ficar de pé, vamos não fazer essas pernas nenhum, funcionar, né? Fica de pé, se segura aí no balaustre, aí, ou sei lá o nome daquilo, ela te ajuda a dar um banho. Imaginou o clima, não? E essa, basicamente, é a minha história. Foi isso que aconteceu. Antônio, já são 10 anos, né? Tu também fez cirurgia, né? Vocês fizeram um tratamento minimamente invasivo, né? Na época, o Rubens, há 10 anos atrás, a gente não tinha robótica, como a gente tem hoje. O Rubens fez por laparoscopia e tu fizesse por robótica, né? Faz quase um ano da tua cirurgia, não faz um ano, né? E
quanto tempo tu ficou no hospital? Como é que foi essa tua evolução depois do tratamento, assim, logo depois e na semana seguinte? Como é que foi essa... Tu como um paciente que tinha sido operado de câncer de próstata, né? Porque antigamente, né, como tu mesmo falou, as pessoas estavam acostumadas a não comer depois da cirurgia. Um dia ficavam em jejum, não saíam da cama por 2 dias. Isso mudou, né? Eu ouvindo a história dele, até fiquei preocupado, né? Porque tinha sido decretada a morte dele. Isso psicologicamente, vocês não imaginam o que se passa na cabeça de uma pessoa quando se fala em cirurgia, quando se fala numa doença, né? A gente, como eu falei, a gente não está preparado. Mas felizmente, como já tinha informações a respeito, eu morava em Jaraguá do Sul, eu comecei a ir no urologista a partir de 65 anos de idade. Quando eu fui no primeiro urologista, que é o Dr. Shalom, ele assim, seu Antônio, aí ele perguntou, como todo médico pergunta, como é que era o meu histórico, etc. Não, nunca tomei nenhum comprimido, nem aspirina, nunca fui no hospital, só fui visitar. Aí ele riu para mim e disse assim, o senhor é um homem de muita sorte. Aí ele fechou o sorriso dele, mas é um tremendo irresponsável. 65 anos, nunca fui no médico fazer a prevenção. E aquilo para mim serviu de lição. Sabe, uma coisa fantástica que ele falou, disse, doutor, se o senhor me batesse, eu sentiria menos do que com essa frase que o senhor falou. E a partir daquela data, doutor Gilberto, eu comecei a pensar diferente, aí eu comecei a visitar a rede feminina, porque não havia rede masculina ainda, e comecei a minha história para criar a rede masculina de combate ao câncer, que é a Rede de Saúde do Homem. Aí eu vim morar em Balneário Camboriú, daí uma médica indicou você. Ela disse assim, não, o doutor Gilberto, ela cuida do meu pai, então não precisa dizer mais nada, só me dá o telefone dele. Né? Aí ela pegou, me deu o telefone do doutor Gilberto, contatei, e aí conversei com o doutor Gilberto, aí ele me apresentou uma situação entre fazer uma cirurgia normal, por vídeo e também por robótica, né? Você até me sugeriu um exemplo da mesa, né? Eu nunca esqueço disso. Se pega um serrote comum e vai serrar essa mesa, vai estraçalhar a mesa, vai prejudicar a mesa. Agora, se você pegar uma serra-fita, aquela elétrica, você vai cortar certinho. Assim é a robótica. Então, fizemos lá no Hospital da Unimed, Litoral. Eu tive a felicidade de ir para uma suíte, né? Uma robótica, uma suíte espetacular. A minha esposa ficou num lado e eu no outro. Ela não queria ir embora, ela queria ficar lá. Sabe, é muito bacana. Um atendimento espetacular que eu tive ali no Hospital da Unimed, Dr. Gilberto. E também fui tomar um banho, acompanhado da enfermeira, né? Porque para a gente tudo é novidade, né? A gente fica muito fragilizado, né? Fica, sabe... Apesar de eu ter informações, mas a minha mente ainda não estava assimilando bem aquelas coisas. Eu acho que isso até é normal, né, no ser humano. E eu não estava assimilando. Mas no dia seguinte, de manhã, o doutor Gilberto esteve lá, já sorrindo, já disse, você pode ir para casa. Aí fui para casa, ele me receitou medicamento para dor, não precisei nem tomar. O senhor ficou um dia no hospital? Só. Não foi nem um dia, né? Foi a noite da cirurgia. Menos de um dia. Foi 12 horas. Aí no dia seguinte... hoje com a cirurgia robótica os pacientes estão ficando menos de 24 horas. Exatamente. Eu acho que foi umas 12 a 14 horas no hospital, daí já fui liberado, fui para casa. A nossa média de internação é 22 horas. Você vê. Né? E tu vê que vocês dois tocaram num ponto que eu acho muito importante, né, Grazi? E eu e a Grazi, a gente tem muito esse perfil, a Regina, que é minha esposa, que é mastologista, que hoje não está aqui, mas que também faz esse podcast com a gente, também tem muito esse perfil, que é trazer um pouquinho de alegria para vocês. Porque nós homens já somos um pouquinho mais frágeis na doença, né? A gente é bruto fora da doença, mas quando tem a doença, a gente é frágil, a gente fragiliza muito, né? Frágil. A mulher cresce, é verdade. O homem fragiliza. E a gente, né, por personalidade, a gente tenta sempre levantar muito vocês, o astral, o ânimo, vamos. E a gente vê como isso impacta. E é legal eu estar escutando isso de vocês, porque às vezes a gente faz isso por personalidade, né? E não sabe o quanto isso impacta em vocês, né? E eu sempre digo, eu gosto de dizer isso muitas vezes para os meus pacientes, que quando a gente tem o diagnóstico e a gente escolhe o médico para o tratamento, eu falo para eles...
a gente está entrando num barco, numa canoa, que nós vamos estar junto por muito tempo. Certo. Então, assim, é muito importante o paciente escolher um médico que tenha essa empatia com ele, porque pode ter muitos pacientes que não gostem desse meu estilo mais para frente, mais otimista, mais brincalhão e vamos lá, que sejam mais, né, que gostem de um outro tipo de profissional. Existe isso, né? A gente não agrada todo mundo. Mas eu fico muito feliz de ver vocês, ver que essa nossa atitude, né, Grazi? Porque a Grazi, eu conheço ela há quase 16 anos, a gente fazer trabalha. tudo que eu quero, que eu sou ótima. Ela é bastante enfática, ela faz tu levantar, ela te convence a fazer exercício, e eu acho isso muito importante, né? E vocês falaram num ponto que são as parceiras de vocês, e eu conheço bem vocês dois, eu sei o quanto as parceiras de vocês foram e são importantes para vocês, né? Então eu queria que tu dissesse a importância da tua família e da tua parceira, que é uma mulher fantástica, que eu conheço há 10, 11 anos, né? Eu queria que tu me dissesse a importância disso para ti. O quão isso é importante e foi importante pro teu tratamento, né? De importância enorme, todo o apoio que ela me deu, todo o apoio que continua me dando. Em nenhum momento ela afastava temores às vezes que eu tinha, pensativo. Ela não é nada disso, vamos para frente, vamos e vamos. Ela sempre muito me incentivando e faz isso até hoje. Então a colaboração da parceira é muito importante. A pessoa não se sente sozinho. Além do apoio do médico, o apoio da família. Eu vou dar um exemplo típico aqui. No segundo dia que eu tive alta, acho que no segundo dia já, o meu filho indo me buscar para colocar no carro, aí ele disse pro Gilberto, meu pai disse que ia chegar em casa e tal, um churrasquinho. Meu pai tá maluco. Gilberto disse, maluco por quê? Maluco por quê? Qual é o problema? Deixa o pai chegar em casa, faz uma carninha para ele, quem sabe até uma latinha. De cerveja, uma latinha de cerveja. Disse uma latinha, que o teu pai não vai tomar 2 caixas de cerveja. Uma latinha de cerveja pro teu pai. Mas foi pegar do... E daí? Esse é o Gilberto. O Gilberto tem essa mania mesmo, né? Ele sempre tipo assim, não pode tomar bebida alcoólica. Ele vai lá no Gilberto, uma tacinha tomar uma pode. latinha. Uma latinha pode. Eu tive um dentista 40 anos atrás que era assim. Ele falava, Rubão, não vem aqui na hora do expediente. Vem depois das 8. Não tem mais ninguém, só fica eu e você. Isso foi em São Paulo. Dava 8 horas, ele dispensava a secretária, tudo, meu último cliente, fechava a porta, ia lá na cozinha embaixo, que em cima era o consultório, ia embaixo, abria a geladeira e falava, vamos tomar uma. Se pode? Eu disse, claro que pode, vai tudo para a urina. Nós não vamos tomar um monte. Isso até bom, você vai ficar relax, cara. Eu vou mexer nesse dentão aí, você não vai nem perceber. Não, e o engraçado é que às vezes assim, as pessoas podem achar que isso é uma apologia ao álcool. Não é nada disso. É tentar desmistificar essa coisa, porque eu sempre falo muito para os doentes, é o seguinte, a sua doença ficou lá no centro cirúrgico. Verdade. Agora a gente não tem mais tempo para perder se privando das coisas. Verdade. Claro que se a gente está fazendo, né, Grazi, uma imunoterapia, uma quimioterapia, onde o álcool pode ter uma interação, claro que não deve ser usado. Mas para o homem, e eu sei disso que foi para ti, para o homem que está acostumado a fazer um churrasquinho, a tomar uma cerveja, o voltar a tomar uma cerveja, que seja meia latinha, aquilo ali dá uma força para ti. Porque uma parece vida que normal, né, gente? Copinho de vinho, né? Uma vida normal, né? E como é que foi o papel da tua esposa, que já tinha saído, ou já tinha passado por um diagnóstico, por um tratamento de câncer de mama, né? Como é que foi isso para ti? O doutor Gilberto, eu sempre digo para os casais, para os namorados principalmente, a convivência depende de 3 letras. P de parceria, A de amor e R de respeito. Chama-se par. Essa palavra eu sempre falo para ele. E nós estamos casados há 54 anos. 54 anos não é ontem. Com certeza. Temos filhos, netos. Eu tive o apoio de todos. Sabe? Nós educamos nossos filhos pelo ser, não pelo ter. O ter é resultado do ser. Essa foi a educação que deu para ele. E o resultado está aí. Apoio total.
Apoio total. Isso deixa a gente mais forte, Sim, né? inclusive, numa reunião, 8 meses antes da cirurgia, numa reunião, eu falei para eles assim, olha, a partir de hoje eu vou tomar só cerveja sem álcool. Tudo bem, pai. Foram lá comprar, sabe? Então, eu me preparei tanto na alimentação, que sou muito regrado na alimentação, e também deixei de tomar porque não faz falta. Sabe? Então, eu me preparei porque eu ia fazer uma cirurgia. É uma coisa séria a cirurgia. Sabe? Porque eu estava até comentando com ele, a partir do momento que você toma anestesia geral, você está no limite entre a vida e a morte. Ali é o limite. Você pode voltar e pode não voltar. Toda cirurgia é risco. Claro. Tirar uma unha é risco, tirar um dente é um risco. Claro. Você assina esse. Então, eu disse, eu tenho que estar preparado para voltar. Aí eu falei com o anestesista dele, eu disse, olha, eu quero voltar porque eu tenho um projeto maravilhoso. Esse até o doutor já tinha falado com ele sobre o meu projeto. Eu quero voltar para dar continuidade no projeto, para chamar a atenção dos homens para a conscientização. E a minha esposa, ela apoia todas as horas, todos os minutos. Eu também aprendi a apoiá-la, porque o homem é mais difícil. A rede feminina foi fantástica. Eu cheguei a chorar junto com a psicóloga na rede feminina, porque eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Quando ela falou para mim, falou sozinho, ó, Antônio, você vai. Eu disse, eu vou assumir isso aí. O meu papel é assumir como marido. E ela fez melhor do que eu. Sabe, nós homens, dizem assim, o homem é sexo forte. Mentira, é só um músculo, gente. Homem, são diferenças, são forças diferentes. É verdade, eu acompanhei homens tirando exame de sangue e desmaiando. Acompanhei homens tomando vacina desmaiando. Que sexo forte é esse? Sabe? Então, mas eu lhe diria até, seu Antônio, que talvez a falta de força não seja nem isso, mas seja o que a Grazi fala muito, né? Que um diagnóstico de câncer muitas vezes é um divisor de águas. É mesmo. Ele te aproxima das pessoas que gostam de ti de verdade e te afasta ou te livra muitas vezes te livra, né? de pessoas que são tóxicas para ti, né? Então, não é incomum, por isso que eu perguntei isso para vocês, não é incomum muitas vezes a gente ver casais se separando após um diagnóstico de câncer. É verdade. E um parceiro ou uma parceira deixando o seu parceiro ou a sua parceira no pior momento, talvez, da vida dele, né? Sozinho, né? E isso eu acho que é muito triste, é muito egoísta, né? E essa mensagem de que a família é muito importante, de que para vocês foi muito melhor, foi até mais fácil passar por esse diagnóstico, por esse tratamento, porque vocês tinham um apoio familiar. Doutor Gilberto, muito grande. esse divisor de água não é só em função de família, não, é em função da vida. Eu comecei a valorizar muito mais a minha vida. Sabe? Você desperta para você, porque é você por você. Ninguém vai tomar vacina no teu lugar, ninguém vai fazer cirurgia no teu lugar, é você por você. E eu comecei a despertar, e disse, puxa vida, eu tenho que cuidar de mim. A pessoa que não se cuida não se ama. Eu acho que essa é uma percepção imediata mesmo, né? Esse apreço pela vida que o paciente cria na hora do diagnóstico, ele é uma coisa muito forte. E muito rapidamente ele cria a capacidade de enxergar aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer. E principalmente ele perde a capacidade de tolerar o que ele não quer. Existe até um contexto, às vezes, de problemas de relacionamento no trabalho, que eu percebo na vida dos pacientes, porque eles não conseguem mais suportar a encheção de saco desnecessária. Eu falo, não, calma, olha, ok, você venceu o câncer, fez um tratamento, mas a vida para as outras pessoas continua normal. Você virou o super-homem, mas a pessoa que está ali não necessariamente é super-homem que nem você. E é uma coisa que eu percebo uma apreensão muito grande dos homens quando eles estão no consultório em relação à percepção dos outros. E aí, Giba, quando você pergunta para mim, Grazi, vamos chamar alguém para conversar sobre o câncer de próstata, eu fiquei pensando, pois é, mas como é que eu vou chamar? Porque eles nunca querem falar, eles nunca querem dizer, mas eu vou ficar... como é que vai ficar minha vida? Minha vida não vai ficar normal. Eu falei, querido, de perto ninguém é normal. Né? Aquela coisa que os homens se juntam para contar vantagem, ela é com doença ou sem doença. É tudo mentira. O homem doente, não doente, ele conta mentira em qualquer lugar. O homem não sai para contar desvantagem em lugar nenhum. Eu sou mulher e sei disso. Imagina o senhor que é homem, tem que saber disso melhor do que eu, né? E a gente tem dois grandes exemplos aqui, né? Eu vou pedir para eles, né, cada um falar um pouquinho. Esse cara aqui foi para a mídia social fazer um depoimento, né? Que eu olhei para aquilo, eu me arrepiei. Foi uma aula de vida,
aquele teu depoimento no Facebook na época. E tu também tens um serviço social, eu diria, que é uma assistência social, né? Através dessa promoção à saúde pela rede de saúde do homem. Um ativista social. Né? Um ativista social. E, é verdade. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque vocês são... Eu acho que sempre o paciente... Quando a gente tem um diagnóstico, né, Rubão? A gente ouve um monte de gente falar um monte de coisa ruim pra gente. Ninguém encosta pra falar coisa boa. Eu vou te dar um exemplo típico. Uma semana ou 2 semanas, coincidentemente, antes de eu fazer a cirurgia contigo, eu estava no supermercado Coque, com a minha mulher, subindo a escadinha, eis que se encontra um casal. Olá, Rubão, como é que você vai? Falei, eu vou bem, e você? Ah, eu não estou bem, não. Ah, rapaz, eu vou fazer a cirurgia de próstata, aí eu estou muito preocupado, porque disse, nossa, como é terrível. O cara pintou um quadro que, se eu não tivesse uma cabeça boa, graças a Deus... Tu não tinha operado? Ah, não tinha operado? Ah, não, então deixa assim. Então eu desencarno do jeito que está assim mesmo. Não vou operar não. O cara pintou de verde, azul, amarelo, disse que é a coisa mais terrível. Inclusive um amigo meu, aquela história do amigo meu, né? Um amigo meu operou, nossa, disse que, nossa, mas dói pra cacete, meu Deus do céu. E se eu vou atrás de papo furado, de comentários, bem provável que o primeiro médico tinha razão. Eu não ia estar aqui não. Eu tinha embarcado já. Então, realmente, andar atrás de opinião alheia, algumas não fazem bem nenhum. E eu sempre digo que o paciente, ele é um grande formador de opinião. É mesmo. Porque o paciente, ele ouve a gente, né, Grazi? Sim. Mas, quando ele ouve uma outra pessoa, um amigo, um conhecido, que já passou por isso, vocês podem ter certeza que o que vocês falam, às vezes, é muito mais forte do que o próprio médico do outro paciente está falando. Correto. Né? Talvez o que tu tenhas falado para algum amigo que teve um diagnóstico de câncer de próstata tenha sido muito mais importante para a saúde dele do que eu falei se eu atendi ele, né? Ou do médico que atendeu ele. Inclusive, eu tenho alertado meus filhos. Claro. Na minha idade, eu tenho filho com 50, 55, 45. Vocês foram fazer? Não, ainda não. Então, vocês estão esperando o quê? O médico foi claro. E existe possibilidade, Isso. não é que você vai ter, mas existe a possibilidade de vocês terem. E vai fazer quando? Eles têm um fator de risco maior, ver, né? Então, você tem 50, você tem que ver. Vai continuando vendo, tá? Vai continuando vendo. E tu, Antônio, como é que tu te sente sendo um difusor de informações, assim? Como é que tu vê a receptividade dos homens para isso? Eu sinto muito orgulho de eu ter passado por isso, infelizmente, sabe? Infelizmente, entre aspas, né? Porque tem homem que ele guarda tudo para si. A esposa não está sabendo, nem a família. Eu sou muito aberto para minha família, eu sou muito aberto para meus amigos, falo tudo, sabe? E eu vejo, é natural do homem, como ela falou, assim, ficar na reserva, né? É natural. Eu sinto isso nas palestras, eu sinto isso quando você vai em qualquer consultório. Eu, quando vou no consultório médico, eu pergunto para o médico como é que está a saúde dele. Teve um médico que se assustou. Assim, mas como o senhor é médico, eu disse, não, se o senhor não está bem na saúde, como é que o senhor vai me ajudar a cuidar da minha? O senhor não tem tremedeira, não, né? Não, sabe, então, e eu acho que a obrigação da gente também é chamar a atenção do médico para os cuidados dele, porque eles não são deuses, vocês não são deuses. Nem perto disso. A gente fica doente também, né, Grazi? Então, ali em Balneário a gente faz muito luau ali na praia. Reúne os amigos, a gente conversa, diversas coisas. E ontem, por exemplo, a gente participou de um luau lá e um cidadão sabia que eu tinha feito a cirurgia, ele conversou comigo. Ele está com problema seríssimo na próstata até. Aí ele perguntou que médico, né, que eu fiz, eu falei do Dr. Gilberto Almeida. Ele está com medo porque disseram que ele vai ficar com disfunção erétil, vai ficar com disfunção urinária, vai ficar, sabe? Porque, como ele falou ali, as pessoas sempre levam para o lado ruim das coisas. Porque o cara morreu. Pô, isso aí, você tem aquele. O cara está numa situação tão preocupante, você tem que levantar o astral dele, não baixar o astral da pessoa. Ele sabe? Eu acho que todo amigo, nós temos que ser psicólogos às vezes. Sim, tem que saber. O médico também tem que ser psicólogo.
Porque a mente da gente é uma máquina, ela capta tudo. Capta tudo. Capta tudo. Você citou uma coisa importante aí. Que eu estava pensando se eu devia falar ou não. Se eu não dever falar, o amigo corta. Você corta porque eu vou pegar pesado. Você corta. Afinal, criança de menos de 18 não vai poder assistir isso aí. Você falou de disfunção erétil. Muita gente comentou comigo isso. Não vou fazer, porque não, Deus me livre. É o famoso medo de ficar broxa depois de tratar o câncer. É verdade. Aconteceu comigo? Claro que aconteceu. Talvez até psicológico, mas aconteceu. E também eu não era mais menino, já tinha quase 70. Aí pensando e conversando com a parceira, ela falou, volta no Gilberto, vamos conversar e tal. Que é parceira, né? A tua esposa, ela é a definição de parceira. Essa é mesmo. Meus parabéns. Ela junto comigo, no consultório, aí eu fui obrigado a brincar, porque eu brinco muito. Isso pra mim faz bem, porque eu não levo tudo muito a sério. Eu não levo a vida muito a sério. Tanto que no meu velório vai ter Beatles. Eu não quero negócio de... Isso é bobagem. Então, na consulta, o Gilberto me pergunta, como é que você está? E esse é o pedaço que talvez você deva cortar. Eu disse, Gilberto, você acabou se tornando meu amigo depois de todos esses anos que você fez a cirurgia, mas eu vou ser franco com você. Diga, você matou meu pinto. Ele falou, como é que é? Matei teu pinto? Eu falei, rapaz, não, mas isso tem solução? O que é isso? Estamos no século XX. O que é isso? Olha para minha mulher e fala, eu não é, a senhora merece. A senhora não gostaria lá? Claro. Ele falou, aí, claro que gostaria. Vamos fazer? Falei, implante? Simples, rapidinho. Quer fazer? Evidentemente eu não posso fazer assim nada excepcional, entendeu? Mas dentro da normalidade. Vamos fazer? Vamos. Quando foi? Fica a teu critério. Ele marcou ali tipo 2 semanas, 3 semanas. Eu penso assim, é para fazer, vamos fazer. Eu não fico pensando muito, tipo, não sei, vou ver, perguntar pro tarô, vou fazer. Fiz. Pronto. Aí quando eu vou de volta na consulta, ele fala, e aí? Pergunta para ela. Esse é o Gilberto. Não, e as pessoas não entendem, eu sempre brinco assim, né, Rubão, tu sabe, tu também, Antônio, das consultas, que eu sempre digo que é muito melhor estar vivo com o pênis mole, porque a gente dá jeito nisso, do que estar morto com o pinto duro, né? Então, é a triste realidade, né? Às vezes para os homens parece que a vida sexual, né, Grazi, para ti mulher talvez seja até mais difícil de tu entender, mas tu tem 2 filhos homens, tens esposo, então não é tão difícil de tu entender, né? O mundo masculino, ele gira ao redor de poucas coisas, né? E a masculinidade está muito relacionada à atividade sexual, né? E talvez o que mais afaste o homem de um tratamento do câncer de próstata seja esse temor, né? Seja esse temor infundado, né? Infundado. Sabe que eu tenho um paciente que ele operou, ele tinha 44 anos. E ele era um homem que trabalhava num cargo de liderança de uma instituição militar. Então, dentro do militarismo, eles têm essa postura de masculinidade como divisor de quem é útil e quem é inútil. É uma coisa absurda, né? E ele fez a cirurgia do câncer de próstata muito jovem e ele demorou 5 anos para aceitar a colocação da prótese. Então, imagina, dos 44 aos 49, ele ficou impotente, muito jovem. E aí a mulher dele tira sarro da cara dele, porque ele diz assim, a sua sorte é que você não trocou, porque no meio militar também é muito comum trocar de mulher, né? Ele diz assim, a sua sorte é que você não trocou, né? Porque para aguentar 5 anos nessa fase não é qualquer uma. Dele cobrou dela, ela falou assim, mas agora que você está na tua fase, ele tem 60 anos, fez uma recidiva bioquímica, fez um período de bloqueio, mas ele tem prótese. Então, como ele tem a capacidade de manter a ereção, de manter a relação sexual, e ela, na pós-menopausa, perdeu muito do gás, eles tiram um sarro entre eles, porque realmente para a mulher isso é muito menos importante, né? A mulher, ela entende o sexo como uma demarcação de terreno, né? A mulher, ela precisa estar bem para querer sexo. E o homem, ele precisa fazer sexo para estar bem. Um predador. É uma coisa completamente diferente. E ele me explicou isso. Ele falou assim, nossa, eu sofri demais desnecessariamente, porque é óbvio que aos 44 anos isso era muito importante para ele, né?
Talvez aos 78 ainda fosse importante, mas não tanto. Ainda bem que ele teve uma mulher que ficou do lado dele e encheu o saco dele para que ele... Foi ela que insistiu, na verdade. E ela falava assim, o meu problema não é a ausência da vida sexual, o meu problema é lidar com a tua chatice nesse processo. Então eu preciso que você resolva, ou você deixa de ficar chato, ou você arruma isso, porque o teu sofrimento é que me dói. Né? E muitas vezes, para a mulher, é isso. Elas falam para mim no consultório, assim, o quanto isso impacta na vida dele me faz sofrer muito mais do que a presença ou a ausência de vida sexual. É óbvio que a vida normal é o mais legal. Então, a vida normal daquele casal, do jeito que eles vivem, do jeito que eles gostam de ter a vida, com o tipo de relação que eles habitualmente têm, com o menor dano possível que a doença for capaz de causar, a maior e melhor vida possível. Sim. Então, a correção ela é essencial nesse processo. E eu vou lhe dizer, parabéns, porque o cara tem que ser muito macho para ter coragem de falar, de praticar, de explicar isso. E botei no Facebook, falei, vocês têm medo do quê? Ele fez um depoimento no Fiz Facebook. um depoimento, diferença ele não tem medo de absurda. nada disso, gente. Doutora, Tem vergonha de falar? Eu admiro muito, as mulheres realmente são sexo forte, em todos os sentidos, menos no músculo, talvez. Na musculatura, né? A gente ganha na musculatura. Mas eu percebo o seguinte, a mulher, é lógico, quando ela tira uma mama, para ela aquilo ali é difícil. Sim, com certeza. A relação da mama para uma mulher é a mesma relação do homem quando no pênis, né? A mulher vai lá na televisão, mostra. A minha esposa, ela fez, como é que se diz? A reconstrução. Não fez reconstrução, Fez não. a tatuagem do mamilo? Tatuagem, ela fez tatuagem. Ela colocou silicone, depois mandou tirar, porque o silicone arrebentou. Ela tirou, não quero mais, não precisa, né? E ela mostra, ela dá depoimento. É uma coragem assim, sem limite. Isso é importante. Claro, porque eu não consigo ela mensurar transmite isso. muito mais informação do que até nós médicos conseguimos fazer. Exato, ela vai na rede feminina e fala para a mulherada toda lá, tal. Ora, no Brasil, por ano, em torno de 700 homens têm o pênis amputado. Vocês já ouviram alguém falar nisso? Eu estou com o pênis amputado, não se fala. Ninguém fala. Sabe, doutor? A nossa imprensa, eu parabenizo vocês por essa iniciativa e que continue assim, porque o Outubro Rosa foi muito pouco falado. Eu se preocupo mais com a situação do político, não sei o quê, do que com a saúde das pessoas. O Novembro Azul vai ser menos ainda. Por causa disso que um dia eu perguntei para o doutor Gilberto, vai ter alguma coisa para o Novembro Azul? Ele assim, não sei. E me surpreendeu com esse convite que eu sinto muito honrado. Mas nós temos que levar essas informações para os homens. Hoje, sabe, doutor Gilberto, 99% dos homens vão ao médico levado pela mulher. Claro. Sim. É no cabresto, como se diz, né? Leva. E quando vão, já estão numa situação muito delicada. A maioria, e querem que o médico faça milagre. Isso não existe. E vejam que interessante, né? A diferença entre homem e mulher. A mulher, ela bota uma prótese de silicone no seio, ela sai, a primeira coisa que ela faz é expor, né? Claro, sim, com devido respeito, né? Ela bota um decote, ela se valoriza, sim, ela se acha, ela fica mais linda, né? O homem, ele quase que ele não aceita botar uma prótese de pênis. A prótese de silicone, ela é estética. A prótese de pênis, ela não tem nada de estética, ela é funcional. Ela te traz a capacidade de ter uma atividade sexual de volta. É verdade. E mesmo assim o homem tem preconceito com isso. Né? Ele prefere muitas vezes, não, eu vou ficar impotente, eu prefiro não ter mais. Gente, eu digo para os pacientes, isso está na sua cabeça. Né? Assim como o ejaculado, né? É uma coisa impressionante como o ejaculado, muitas vezes, ele é importante para o homem. E eu sempre brinco que ejaculado só serve para fazer nenê, né, Rubão? Fora disso, não serve para nada. Para absolutamente mais nada. A masculinidade do homem não está em ejacular. Né? E depois de uma cirurgia de câncer de próstata, o homem não ejacula mais. E não tem nenhum problema. Não. O importante é ter ereção e orgasmo. O ejaculado não serve para mais nada. Né?
E aí, às vezes, as pessoas ficam com aquele receio de, mas eu vou operar a próstata e eu vou ficar com impotência. E o paciente tem lá seus 68, 70 anos, ele já está impotente. Ele já está com uma dificuldade de ereção, às vezes até bastante, né? É natural até, né? É natural, né? Não é a cirurgia. A cirurgia, claro, ela vai dar uma piorada. Qualquer tratamento do câncer de próstata, cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, quimioterapia, qualquer coisa vai impactar na tua vida sexual, né? Mas tu já tá com aquela dificuldade, mas ele nem se dá conta que ele tá com disfunção erétil. Ele fica nesse estigma, não, mas o tratamento do câncer de próstata vai me deixar impotente. Não, mas você já tá impotente. E aí quando tu pergunta para eles, como é que é a tua vida sexual assim, assim, assim? A esposa olha e diz, a gente mal consegue fazer uma vez por mês. Inclusive tem prejuízo, porque todo ano tem que trocar de sapato, né? Tem que trocar de sapato. Por quê? Porque ele faz urina no sapato, né? É verdade. Ele urina no sapato, tem que trocar de sapato. É. Né? Exatamente. Mas é incrível. Então, durante 1 ano e meio, sempre pensei assim, meu Deus, por que um homem tem esse receio com ele mesmo? Por que não procura os médicos? Por que não procura cuidar do seu maior e melhor patrimônio, que é a saúde? Não existe Quem sabe tem patrimônio. receio de ouvir a verdade. Não, aí eu conversei com muitos médicos, tal. A maioria me falaram que é mais por causa do preconceito, né? Preconceito. Eu cheguei à conclusão, doutor Gilberto, doutora, que é a desinformação. É a maior razão que existe. Porque a partir do momento que eu fui informado, o preconceito caiu. Eu tive a informação, o preconceito caiu. Perdeu, a gente estava falando isso antes, no episódio anterior. A gente perde o medo, né? Lá em Recife, quando a gente conhece. Eu falei para os médicos lá em Recife, tinha lá na Associação de Médicos, falei para eles, a grande maioria disse que é preconceito, porque outras razões, existem outras razões também, né? Mas o preconceito é que está predominando. Aí quando eu falei, poxa vida, o senhor é médico? Não. Mas eu estudei, fiquei 1 ano e meio estudando, eu queria saber, para mim poder criar a instituição, eu fui a fundo. Para mim levar, falar para os homens por que eles têm que ir, sabe? Então nós temos um folder, até esqueci de trazer, mas eu posso mandar depois para vocês. A partir do momento que você tem informação, tudo fica aliviado. A tua cabeça começa a pensar diferente, tu começa a agir diferente, tu começa a se abrir, começa a conversar com as pessoas livremente. As mulheres conversam sobre sexo com a maior naturalidade. O homem não. O homem gosta perde mais tempo falando de time de futebol e política do que sobre ele. E a gente estava falando antes, Antônio, que eu sempre acho muito isso, né? Que o homem cuidar da sua saúde, ele está cuidando da sua família. Sim. Porque no momento que a gente falta, né, Rubão? A tua esposa agora passou por um problema de saúde, teve que fazer uma cirurgia cardíaca. Quem é que estava lá cuidando dela? Tu. Né? Eu te mandei receitas online que tu estavas pedindo, porque tu não podia sair de casa porque ele estava cuidando da esposa. Tu cuidou da tua esposa com câncer de mama. Sim. Imagina se vocês não tivessem aqui, tivessem faltado por causa do preconceito de não ter cuidado do câncer de próstata de vocês. Vocês não teriam a possibilidade de cuidar da esposa de vocês, dos netos de vocês, dos filhos de vocês. Cuidar da saúde é cuidar da família. No meu caso, 10 anos depois. 10 anos depois. Me deram 6 meses, eu estou aqui há 10 anos. Sabe, talvez Gilberto, 15 ou 20, eu não sei. Eu sou otimista pra caramba. O homem é um grande produtor de viúvas e de órfãos. Sabe? Órfãos. Você olha as estatísticas que estão aumentando cada vez mais. Eu estava observando, eu entrei no site do INCA, Instituto Nacional do Câncer, e percebi que de 15 tipos de câncer que são comuns a homens e mulheres, os homens lideram em 10. Ninguém se preocupa com isso. Ninguém se preocupa. É uma coisa seríssima. O governo, a prefeitura, nós temos quase 6 mil municípios no Brasil, eu não conheço nenhum que tenha um programa voltado para a saúde do homem. Não tem, a gente estava discutindo exatamente isso. Aí, a prefeita de Balneário Camboriú, a Juliana, eu estive com ela, nós vamos criar o primeiro programa, porque na Secretaria da Saúde tem programa para criança, para adolescente, para idoso, para mulher, e não tem nada para o homem. Tem nada, nada. Eu preciso da força dos médicos, vocês médicos, para nos ajudar nisso. Nós precisamos mudar isso aí, tem que conscientizar. A partir do momento que o homem tem a informação e se conscientiza, fica melhor para os médicos. Claro. Eu acho que... A prevenção é menos despesa. O Gilberto falou sobre isso, né? Eu tenho 2 filhos homens, tenho uma filha mais velha, mulher, mas tenho 2 filhos homens, tenho meu marido, né? E tenho um irmão também, né? Tenho um irmão.
E um pai, né? E um pai. E realmente essa questão do pai informar o filho, né? Hoje as famílias têm múltiplas formas de se mostrar, às vezes não tem pai. E às vezes a mãe não sabe o que falar, porque se o pai nem sempre fala com o seu filho, imagina a mãe, como é que ela nem sabe o que ela vai falar. Então, se a gente consegue criar esse padrão de informação dentro de casa e dentro da escola, né? Essa cultura de o homem cuidar da sua saúde desde a adolescência, como o Gilberto falou, e assim como as mães ensinam as meninas a cuidarem da própria saúde, quando elas vão lá falar da menstruação, do risco de gravidez, né? Porque o máximo que o menino aprende, assim, rapidamente, olha, se você não se cuidar, você pode engravidar a menina. Mas tem uma série de coisas que podem ser ditas nessa fase que talvez sejam importantes para o homem cuidar da saúde. Cuidar da saúde é uma prova de responsabilidade e uma segurança de masculinidade. Porque a masculinidade não se refere nem ao fato de preferência sexual. Ela se refere ao fato de como a pessoa exerce a sua personalidade, né? O homem, ele tem essa questão do prover, do ser o responsável, do ser suficiente, do ser a pessoa que vai dar conta daquele contexto. A coluna mestra da prover, casa. Exatamente. E a mulher, ela vai dar o suporte. A mulher é a parideira, tem que se cuidar, né? Então, para a mulher, ela entende que ela tem que estar ali para cuidar dos demais. O homem, ele não tem essa visão. E a gente precisa criar isso mesmo. Talvez lá nas escolas, nas secretarias. Mas, para isso, a gente depende 100% de uma comunicação honesta entre pais e filhos, entre médicos e pacientes e entre amigos, né? Que possam chegar e explicar, porque eu levei o meu pai, quando ele tinha câncer, para uma consulta num protocolo, ele tem, né, de pesquisa, e o que mais animou o meu pai, e até a mim, que sou oncologista e sabia exatamente o que estava acontecendo, foi o depoimento da mulher que estava ali no consultório antes dele. Ela falou, não, pode ir, faz esse remédio aí, que é uma pesquisa, mas eu estou super bem faz 6 anos. Então, aquilo ali encheu ele de esperança. E até a mim, que estava extremamente descrente, porque eu sabia que a chance de resposta dele era muito baixa. Então, o poder de vocês, de motivar outros homens a fazer tratamento, a fazer investigação, a enfrentar isso de peito aberto, é gigantesco. Gigantesco, porque eles vão escutar quem está do lado, né? As mulheres, elas vão perguntar para as outras mulheres e os homens vão perguntar para os outros homens, para que vocês possam disseminar essa informação e possam salvar vidas com a informação, né? Isso é importantíssimo. E essa história do homem masculino, porque o homem viril, porque não sei o quê, não sei em outros países, mas eu moro no Brasil, a maioria das pessoas que eu converso, de 50, 60 anos para cima, existe um mito aí na cabeça deles, não sei quem foi que enfiou isso, que é o seguinte, eu faço exame de PSA, tá bom. Eu falei, não tá bom não. Não tá bom não, não quer dizer nada isso aí, quer dizer, dá uma pista. É muito relativo. Esse meu filho mais velho mesmo. Não, porque eu faço sempre o PSA. Eu falei, e daí? Enquanto não houver um toque retal, e eu não sei por que vocês têm tanto preconceito com isso. Todo mundo, não, Deus me livre. Porque não sei o quê, porque não sei o quê. A gente Cara, é uma idiotice isso. A gente estava falando no podcast anterior que o PSA ele é fantástico, ele é um exame que nos ajuda muito, mas ele tem uma armadilha muito grande, que é o fácil acesso e que é a interpretação dele, né? O valor de referência não existe, mas vem lá no laboratório, porque o laboratório é obrigado a colocar. Mas ele não dá diagnóstico, o PSA ele não dá diagnóstico de câncer. Ele não é um exame diagnóstico, ele é um exame para nos suspeitar. Então, muitas vezes, até o paciente avalia o exame, né? E é o que tu falou. Tá baixinho, né? Então tá bom. Exatamente. E essa tua experiência de quem já passou por um diagnóstico, um tratamento do câncer de próstata, tu fala isso, tu às vezes tem muito mais voz, muito mais peso do que eu falar isso para o paciente. Sim, tem gente assim, não passou, nem passou por isso, nem sabe que dá aquela impressão de que o médico quer operar. Fácil para você falar isso. Não, fácil para você falar. Ele só quer operar. Você não está sentindo nada. O Gilberto não pode ver um bisturi que ele quer operar. Não é nada disso. Vamos operar. A indústria do bisturi. Sabe, uma cabeça. Na verdade, a gente quer minimizar o dano, né? Eu acho que é importante, inclusive lá em Jaraguá do Sul, eu tive a oportunidade de participar com as pessoas que coordenam as CIPAs. Eu acho que é uma coisa muito importante isso aí. Muito legal.
tem uma VEG que tem 30 mil funcionários. Muito legal. Aí participei da reunião, aí eu perguntei para eles aqui, como é que funciona a CIPA? A CIPA, principalmente a CIPAT, aquela semana, né? Não, ali a gente trata sobre a segurança no trabalho. Então, tudo bem. Esse é um dos objetivos, tá? Só isso. E como é que é o comportamento de quem... Isso, Antônio, é muito enfadonho. Tem gente que dorme na cadeira porque todo ano é a mesma coisa. Eu disse, vamos mudar isso aí. A empresa que tem médico, convida o médico para falar sobre uma determinada doença na CIPAT. Ele vai lá, fala sobre o coração, fala sobre o próstata, fala sobre... Né? Todos os anos. Eles estão fazendo isso e está mudando. Claro. Está mudando. Então, eu tive essa iniciativa porque eu tenho a informação. Sabe? Então... E quando chega Novembro Azul agora, você tem que se multiplicar, sabe, doutora? Tem que se multiplicar, porque aí chama para palestra. Eu digo, meu Deus, mas você não tem a CIPAT? Tem. Então, me chame na CIPAT, eu convido o doutor Gilberto, convido o doutor, né? Para participar, não custa nada. Sabe? E é genial, porque os homens, eles sempre estão muito inseridos no seu ambiente de trabalho, né? Ali é um ambiente de credibilidade. O homem está trabalhando, ele está num ambiente que provê para a família dele a segurança, que transforma ele no provedor da família. E ali ele recebe uma informação desse porte, isso tem muita credibilidade. E ele está preparado para aquilo que ele vai participar, ele vai assistir, sabe? Então, existe, assim, inúmeras meio de você levar informação. Mas o importante é que se leve a importação. Quando você falou nas escolas, a nossa instituição nós estamos preparando já, nós queremos falar com o Maurício de Souza, né, da Mônica, turma da Mônica. Nós queremos criar uma revistinha da família da Mônica, onde na família tem um homem que cuida da saúde e o outro não. Nós vamos falar com o Maurício de Souza, sabe? Estou aguardando lá. Que legal, genial, hein? Genial, arrasou. E aí nós vamos precisar da ajuda de vocês também, tá? Para ver o que a gente vai, né? Porque ele vai querer que a gente leve algum conteúdo. Não, a gente escreve. Vocês estão convidados para... Só não faço desenho, que eu sou péssimo. Não, eu também não. Eu também não. Só sei desenhar célula e órgãos. Feito isso, nós queremos ir... Eu sei que eu estou mudando um pouco do assunto aqui. Não, é exatamente esse o assunto. Nós vamos marcar uma audiência com o ministro da Educação e vamos pedir para que ele desenvolva esse gibi, digamos assim, que a gente chama de gibi, em todas as escolas. Porque a criança, quando chega em casa, ninguém nasceu adulto. Nós chegava em casa, pai, tem que fazer isso, pai cuida do trânsito, pai cuida disso. Por que não, a criança não chega, pai precisa cuidar da saúde, porque senão o pai vai virar esse cara aqui, ó. Claro, perfeito. Nossa, ideia de gênio. Gente, genial. O papo está maravilhoso, Antônio. Só para terminar, doutor. Todos nós já compramos um carro zero. Você pega um manual, lê, etc. Quando não tem tempo para ir para outra pessoa ler. Tá. Mas a nossa intenção também é levar nas concessionárias, criar um manual. Nós estamos criando já em uma parceria com o SESC, nós estamos criando um manual da saúde do homem. Nós queremos que todas as concessionárias de veículo, quando vender o veículo, já coloca aquele manual da saúde do homem junto ali para os motoristas, para quem comprar o carro ler. É importante. Claro. O cara se cuida tanto do carro, por que não pode cuidar dele? Né? Sim, é verdade, com certeza. Nosso papo está excelente, mas nós temos um limite de tempo. Que pena, né? E eu acho, né, Grazi, que diante desses dois ilustres aqui, não cabe a nós dar uma mensagem final, nem eu nem tu. Não, com certeza não. Eu vou pedir para vocês dois somente darem uma mensagem final rápida para aqueles homens que estão ali assistindo vocês, né? Para aquelas famílias, mulheres deles também, né? Para aquelas famílias que para as mulheres deles também, porque quem sabe as parceiras empurrem o cidadão indeciso, porque eu tenho que lembrar, eu sou obrigado a lembrar de uma frase que o Dr. Gilberto disse há tempo atrás aqui agora. É melhor você estar vivo com o pinto mole ou você acha bonito morrer com o pinto duro? A escolha é tua. Então eu preferi ficar vivo. Já são 10 anos, estou muito bem. E não está com pinto mole, né? Pois é, ainda tem isso ainda. Eu não mijo mais no sapato. Então eu gostaria que esse nosso depoimento ajudasse vocês a sair fora desse preconceito e cuidar da saúde, porque ela é uma só. Perdeu, tchau. Eu acho que é muito importante esse podcast. Eu achei muito informal. Eu gosto da informalidade. É na informalidade que você resolve as coisas, né?
Aí Dilamar, eu sei que depois ela vai assistir, né? E, meu Deus, eu amo ela em todos os sentidos, sabe? Até me emociono. Mas eu quero chamar a atenção para os homens e aqueles que vão assistir, para que, além deles se conscientizar seus amigos também, sabe? Levar informação. Porque eu vejo as pessoas, hoje em dia as pessoas não estão dando nem bom dia nem boa tarde mais. Sabe? O desrespeito está tomando conta de tudo. O ter está tomando conta do ser. Então, eu peço para que os homens comecem a refletir, revejam os seus conceitos sobre o tratamento da saúde, porque a nossa saúde é o nosso maior e melhor patrimônio. Sabe? Chega de você ir num baile da pessoa idosa e só ver mulher dançando com mulher. Chega de você ir numa casa e aquela esposa trabalhando para sustentar os filhos porque não tem pai. Você disse que o patrimônio da saúde é importante, né? É muito importante. Lembra de Steve Jobs, o dono da Apple? 3 trilhões de dólares. E disse, se eu tivesse um fígado. É verdade. Então, gente, eu agradeço e saí daqui. Olha, eu ganhei o dia, doutor Gilberto e doutora. Eu já ganhei 10 anos. E com certeza eu vou sempre bater na mesma tecla e vou precisar da ajuda de vocês que são médicos. Até um dia eu desafiei ele para mim participar daquela reunião dos médicos que eles fazem ali. Acho que é o mesmo grupo, né? Sim. No almoço, assim. Eu quero ir lá para dar uma sacudida nos médicos também. Sabe? Se perguntar, eu vou falar como um cidadão comum. Eu sou um cidadão comum, mas sou paciente. Sabe? Eu tive câncer, eu enfrentei com a maior naturalidade, mas tem muitas pessoas, eu conheço pessoas aí que não estão preparadas para uma cirurgia. Sabe? Aí, eu parabenizo a Rede Feminina. A Rede Feminina, eles preparam as pessoas para essa situação. Eu fui preparado pela Rede Feminina, porque não existia a masculina. Claro. Sabe? Fui preparado. Então, eu acho que a saúde em primeiro lugar. Claro. Sempre, sabe, doutor? Com essa tua frase a gente vai encerrar, né? Saúde sempre em primeiro lugar. Parece meio jargão popular, né? Mas é tão importante isso, né, Grazi? É totalmente verdadeiro. Esse é o grande objetivo do nosso Fala Onco, que é promover a saúde, desmistificar os cânceres, né? A gente agradece muito vocês. Muito obrigada. Emocionante, né, Grazi, a gente ouvir Sim. depoimentos de pessoas tão brilhantes durante a doença e após a doença, né? A gente só se conheceu logo depois, né? E agradeço muito a presença de vocês dois. A gente agradece a oportunidade. Meus pacientes e meus amigos. É verdade. Eu também eu acho que a relação paciente e médico tem que ser de amigo mesmo, sabe? Tem que ser. É como uma família, gente. Sabe? É como uma família. Essa relação tem que ser saudável. É isso aí. Com certeza. Então tá. Muito obrigado. Obrigada, meninos. Valeu. Eu que agradeço.